Amém, irmãos? Chegamos à mensagem número 8, cujo título dela é De fato, somos filhos de Deus. E eu quero inicialmente ler esses versículos propostos dessa semana, de 1 João, capítulo 3, dos versículos 1 ao 10. Deixa eu ler ele aqui. Vede, 1 João, vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. Fala para o teu vizinho aí, ó. De fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E assim mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança. Assim como ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus, como eu e você, não vive na prática de pecado. Pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Então esse texto, ele mostra de maneira muito clara a diferença de nós, como filhos de Deus, devemos ter certos tipos de atitude. Devemos praticar a justiça, a santidade, e resultando, por fim, no amor para com o Senhor cada vez mais e também para com as pessoas. Mas antes de tocarmos em alguns pontos relacionados a esses versículos que nós vimos durante essa semana, eu ainda queria chamar a atenção para o título, o tema desse volume: Resiliência emocional. Esse tema, irmãos, ele tem tudo a ver com cada um de nós, como os muitos filhos de Deus que estão lutando pelos interesses de Deus nessa terra. Nós precisamos ter resiliência emocional, que é justamente essa capacidade de enfrentar problemas, dificuldades e aprender lições com tudo aquilo que nós passamos, vivenciamos,
não se apegar a esse evento que muitas das vezes para nós soa como algo negativo. Nós não podemos nos apegar às coisas que nos acontecem, para nós não ficarmos aí com o orgulho ferido, chateado pelos cantos, magoado. Não, nós precisamos aprender lições com essas situações que nós somos submetidos e ainda continuar seguindo adiante, continuar avançando, continuar fazendo a vontade do Senhor. E nesse tempo que antecede a volta do Senhor, o Senhor precisa contar com cristãos resilientes para introduzir o reino de Deus nessa terra. O reino dos céus, ele é tomado por esforço, né? Então, nós precisamos dessa resiliência para lutar, não desistir, não parar no meio do caminho. Pelo contrário, à medida que as situações vêm, por meio do nosso desfrute da palavra, o nosso desfrute do Senhor, tenhamos força e energia suficiente para continuarmos lutando, avançando cada dia mais. Eu achei bem interessante, eu gosto muito dos tantos relatos no livro de Atos dos Apóstolos. Eu só queria ler rapidamente aqui, mostrando o quanto a igreja primitiva, ela era resiliente emocionalmente falando. E aqui no capítulo 4, tem um relato bem interessante. A partir do versículo 16, aqui nesse contexto, Pedro e João, eles tinham realizado uma cura sobre um coxo de nascença, e eles foram ali levados ao sinédrio, ao tribunal naquela época. Os judeus ali, os sacerdotes, os anciãos ali, eles não gostaram nada de ver aquilo que o Senhor estava fazendo, realizando por meio desses apóstolos, desses discípulos do Senhor ali inicialmente. Porque não foram somente os apóstolos, mas os discípulos tinham a mesma garra, a mesma energia, a mesma disposição para lutar pelos interesses do Senhor. E aqui, a partir do versículo 16, depois deles terem sido levados a esse sinédrio, aí tem uma parte que diz assim no versículo 16, dizendo: que faremos com estes homens? Pois na verdade é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles e não o podemos negar. Mas, para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemo-los para não mais falarem neste nome a quem quer que seja. Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem, nem ensinassem em o nome de Jesus. Ó Senhor Jesus, ó que situação de adversidade. Eles que estavam levando o nome do Senhor, de repente foram confrontados ali para que não falassem mais nesse nome. Talvez se fosse um de nós, iríamos desistir. Nós não podemos falar no nome do Senhor, né? Isso acontece muito, irmãos, até quando nós estamos praticando aquilo que o Senhor tem nos dado. O vem e vê, né? Essas saídas por oportunidade para nós pregarmos o Evangelho. Tantas situações adversas acontecem, né? Muitos não nós recebemos. Mas aqui, na experiência de Pedro e João, no versículo 19, fala assim, ó: mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Então isso aqui mostra alguém com resiliência, que tinha disposição ali de continuar
se voltando, né, fazendo a vontade do Senhor a despeito de qualquer situação adversa que poderia acontecer. Então, esse sentimento, irmãos, nós hoje também precisamos ter na igreja. Alguém que, não importa a dificuldade, nós precisamos continuar prosseguindo. Outra coisa que nós queremos aqui, agora, como deve ser o viver de alguém que recebeu essa vida de Deus? Já que o tema é, de fato, somos filhos de Deus, uma coisa é importante dizer, irmãos, desde o início, a vontade de Deus sempre foi dar a vida eterna ao homem. Desde o início. Não foi à toa que ele colocou a árvore da vida, que representa o próprio Deus ali no início, né? Para que o homem pudesse comer dessa árvore, comer de Cristo ali, e pudesse então depois ser alguém fecundo para encher toda essa terra com a vida divina. Mas, infelizmente, nós conhecemos muito bem a história. Com a queda, com a desobediência de Adão e Eva, isso atrasou um pouco, adiou um pouco os planos de Deus. Deus não desistiu do homem, mas ele precisou adiar esse desejo que ele tinha desde o início, quando criou esse homem, de dar a vida eterna para ele. E isso, irmãos, é um grande alerta para nós. Quando nós desobedecemos a palavra de Deus, os comandos que ele tem nos dado, nós apenas acabamos atrasando, adiando aquilo que o Senhor quer fazer. Então, por ocasião da queda, tantas coisas negativas entraram. O pecado veio, a morte veio, o homem se tornou independente. Agora, todos nós pecamos e carecemos da glória de Deus. Estávamos andando errantes, sendo guiados, sendo conduzidos pelo príncipe desse mundo. Estávamos sendo levados até mesmo a vivermos apenas na nossa carne. Nós éramos considerados filhos da ira. Tantas coisas, irmãos, terríveis aconteceram. O homem foi arruinado, estragado para aquilo que Deus queria fazer. É por isso que essa semana, o Alimento Diário nos mostra que o homem ficou sem saída. Até mesmo para que se cumprisse o que foi determinado no Velho Testamento, ele fala que sem derramamento de sangue não há remissão. E como o homem poderia sair dessa? Impossível. Somente ele mesmo, pelo homem era impossível, mas para Deus não. Porque Deus, ele não exigiu absolutamente nada do homem, mesmo com toda essa situação, mesmo virando as costas para Deus. Deus exigiu apenas que o homem cresce nele. E aqui, ler rapidamente aqui, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, bem conhecido nosso. Ele diz assim, o 11, veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem em seu nome. Deus, irmãos, mesmo ele manifestando esse amor, se ele não quisesse nos tornar seus filhos, embora nós fomos criados para isso, ele poderia simplesmente ter nos salvado. Mas ele fez questão de que, a partir do momento que nós crescêssemos nele, nós nos tornássemos seus filhos, com a sua essência, com a sua natureza divina dentro de cada um de nós. E o Senhor exigiu, por um lado, que nós crescêssemos nele, para recebermos a sua vida. Por outro lado, um outro pedido que ele fez para nós está em 1 João, capítulo 4, versículo 19, que diz assim, 1 João 4, 9, não 19. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho
unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Então, por um lado, o Senhor nos levou apenas a crer para recebermos essa vida. Agora o Senhor tem um outro pedido importante para nós, para que nós vivêssemos por meio dele. Ó Senhor Jesus. E a partir daí, irmãos, algo que nós vimos de tão importante essa semana. Nós que nascemos de Deus, recebemos a divina semente, conforme nós lemos no texto de 1 João capítulo 3, versículo 9 ali. Nós agora temos a semente da vida. Todos nós estamos gestando, né? Nós estamos pouco a pouco permitindo que agora essa vida que entrou dentro de nós, esse Cristo que entrou dentro de nós agora, na nossa experiência, ele precisa crescer, crescer, crescer cada vez mais. É isso que no livro de Gálatas, aqui no capítulo 4, o versículo 19, Paulo ele foi muito duro com os Gálatas pela condição daquela igreja que estavam se desviando do propósito inicial que Deus tinha dado a eles. Então aqui ele fala, no versículo 19, meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Então isso aqui, irmãos, por um lado, é uma responsabilidade muito grande que nós temos, de permitir que essa semente divina, o próprio Cristo que está em nós, ele cresça. Essa é a nossa responsabilidade primordial, né? Nós estamos gestando, né? Esse pequeno Cristo que está em nós, ele precisa crescer, 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 até alcançar toda a nossa mente, vontade e emoção. Então, esse é o processo que está ocorrendo no nosso interior. E no livro de Romanos, o capítulo 8, ele mostra até mesmo essas duas fases em que todos nós somos submetidos. Nós que recebemos essa vida, mas ainda tem algo a acontecer no nosso interior, né, que é justamente o crescimento. E no capítulo 8, os versículos 14, ele diz assim, 8:14, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Esse filhos aqui, no original grego, irmãos, é huios. Um filho maduro, que é o que Deus deseja para mim e para você. Chegarmos a essa maturidade, né? É alguém que é totalmente guiado, conduzido pelo Senhor. E no versículo 16, nós já temos aqui um outro tipo de filho. Ele fala, o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Esse filho aqui é o teknon. É uma expressão também do grego mostrando um filho ainda imaturo. Um filho ainda pequeno, que precisa agora passar de um filho imaturo para um filho maduro. Esse processo é que nós estamos submetidos hoje. E aí no versículo 17 ele fala, ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiro de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Esse processo que está acontecendo nas nossas vidas. Quem aqui quer ser um herdeiro de Deus? Para ser herdeiro, irmãos, nós precisamos crescer, amadurecer, deixar as coisas de criança, né, da fase inicial. O Senhor quer que todos nós cresçamos. E o primeiro teste que tem aí para todos nós, ele fala assim, no versículo 18.
Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Ou seja, essa vida, essa semente que foi depositada no nosso espírito, ela um dia será manifestada. E o Senhor está nos encorajando. Olha, para que isso ocorra, pode acontecer que vocês passarão por algumas situações difíceis. Mas, aqui o apóstolo Paulo ele nos encoraja que aquilo que está por vir é incomparável a tudo que nós passamos hoje. Em outras palavras, vale a pena nós sermos resilientes e continuarmos avançando. Porque nos versículos 29 e 30, ainda também falando desse processo, porquanto os que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. A glorificação, irmãos, é esse estágio pleno, a nossa maturidade que todos nós na igreja estamos buscando. Ou deveríamos estar buscando, né? Essa plena filiação, essa estatura, né, de um varão perfeito, que cresceu na vida divina, que permitiu que fôssemos permeados com essa vida. E é interessante, irmãos, que ainda dentro desse processo de gestação, nós que estamos aí grávidos, né, podemos dizer assim, porque estamos aqui pouco a pouco permitindo que esse Cristo tome conta de todo o nosso ser, ele cresça, né, até o ponto de nos governar, nos tomar por completos. Então, é interessante, nesse processo de sermos imaturos até chegarmos à maturidade, quando nós estudamos a salvação orgânica, ali é até interessante porque mostra todo esse processo que nós estamos passando hoje. E uma coisa que eu sempre me lembro que me chama a atenção é que existe uma base. Se eu não valorizar essa base, esse processo, esse desenvolvimento de Cristo em nós, vai ficar comprometido. Porque primeiro nós fomos regenerados, ganhamos a vida divina. Lá fala da regeneração e da reconciliação. Porque se nós não estivermos reconciliados com Deus, se nós não estivermos na luz, como Deus é luz, então esse processo, quando nós pecamos, quando nós fazemos alguma coisa, isso pode nos interromper esse processo desse desenvolvimento de Cristo em nós. Porque aí nós vamos ter dificuldade de receber mais da vida divina no nosso ser. Em outras palavras, assim como nós vimos na mensagem anterior, a necessidade de nós termos uma consciência tranquila, livre de acusação. Então esse processo, ele é importantíssimo, né? De nós estarmos constantemente na presença do Senhor. Porque por um lado, o Senhor, ele nos salvou, ele nos colocou diante de Cristo, representado aí pela árvore da vida, mas agora cabe a nós desenvolvermos isso, permanecermos constantemente na presença do Senhor. Eu só queria ler rapidamente aqui, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. A saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. E nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus.
Então, irmãos, aqui o Senhor nos deu o ministério da reconciliação e Ele nos encoraja a estarmos constantemente vivendo reconciliado com Deus. Qualquer coisa, irmãos, que não estão relacionadas ao Senhor, à sua luz, nós devemos imediatamente, se nós tivermos problema com algum irmão, com alguma irmã, entre os casais, marido e mulher, com filhos, com irmãos no modo geral, com pessoas no trabalho, seja onde for, nada pode estar barrando de nós continuarmos recebendo o fluir da vida divina que o Senhor tem dispensado a nós semanalmente, né? Então, para isso eu preciso valorizar essa base. Eu preciso estar constantemente na presença do Senhor. Aí sim, uma vez na presença do Senhor, eu vou viver mais a vida justa, porque Deus, o meu Pai, o nosso Pai, Ele é justo. Eu vou viver mais a vida justa, a vida santa de Deus. E também eu vou, por viver essa vida santa, por viver cada vez mais separado das coisas desse mundo, a minha mente vai sendo renovada. Vem a renovação. Com a renovação, vem a transformação. E, à medida que nós continuamos na presença do Senhor, desfrutando da sua palavra, o que nós temos recebido hoje, né? A maneira de nós estarmos na presença do Senhor é desfrutando da palavra, imergindo cada vez mais nela. Isso tudo, irmãos, nos assegura que nós estaremos aí tendo a oportunidade de estar na presença do Senhor. E também, à medida que nós vamos sendo transformados, algo mais acontece, que é a conformação. Nós vamos sendo conformados à imagem de Cristo. E por fim, o que nós lemos em Romanos 8, 29 e 30, nós seremos glorificados. Que é o estágio máximo, é o ápice do crescimento de um cristão. É o que nós estamos buscando hoje, esse crescimento. E o bom, irmãos, é que quanto mais nós crescermos nessa vida, mais nós seremos úteis ao Senhor. Hoje, eu e você temos sido úteis ao Senhor. Mas nós podemos ser muito mais. Então, por isso que o Senhor, Ele quer que nós busquemos isso, né? E também, o viver de um filho de Deus, irmãos, foi nos mostrado o quanto que o Senhor tem pressa de executar a sua obra. O quanto Ele está desesperado, né? Para nos usar, para realizar o desejo dEle, a vontade dEle aqui nessa terra. E diante disso, diante dessa pressa que o Espírito tem, né? Basta, semana após semana, quando nós desfrutamos das lives, você vê tantas coisas estão acontecendo por aí. Quantos milagres, quantas pessoas, regiões, onde tem se multiplicado o número de irmãos rapidamente. Essa é a maneira, né, que o Senhor tem dado para nós, de nós permanecermos no ensinamento dos apóstolos. O Senhor tem levado as igrejas a se multiplicarem de números e também o Senhor tem nos dado maneira de nós nos consolidarmos essas pessoas que têm sido levantadas por meio das muitas ferramentas, como a missão familiar, né? Que é uma das maneiras de nós estarmos também cuidando, apacentando os irmãos. E aqui então, na experiência de Zaqueu, que foi mostrado para nós, fala aqui no capítulo 19 de Lucas, o versículo 2 diz assim: eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, uma árvore, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar,
olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Amém. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com homem pecador. Ó Senhor Jesus. Mas aqui mostra algo tão interessante, irmãos. Quando nós, por um lado, nessa pressa que o Senhor tem, que o Espírito tem de agir, de trabalhar em cada um de nós, em nos usar, o Senhor quer que nós cooperemos com Ele. Aqui mostra de maneira muito clara que Zaqueu, ele rapidamente abriu a casa para uma reunião de grupo familiar. Né? Ele abriu a sua casa, ali o Senhor foi até aquela casa e certamente Zaqueu, conforme nós lemos, ficou extremamente alegre. Hoje, irmãos, aqui mesmo, na igreja em Brasília, o Senhor tem feito também muitas coisas. Graças a Deus por esse começo. Recentemente, o grupo, a pasta do Evilásio, com um grupo de irmãos, saíram aí com alguns comportores e alguns irmãos para a pregação do Evangelho. Posso orar por você, também semear a palavra do reino. Nós temos um outro grupo de irmãos que também, não, vou falar primeiro das irmãs, né? Tem um grupo de irmãs, elas saíram na frente, né? Elas estão saindo toda semana, pelo menos uma vez, né? Estão saindo com um grupo de irmãs que está cada vez mais aumentando esse grupo, né? Estão saindo para a pregação do Evangelho. E também a semeadura. E tem o grupo dos varões que não ficaram para trás, né? Graças ao Senhor, tem aí um grupo, o Edson, Vanderlei, Adroaldo, que trouxe algo inédito e também com o encargo de levantar ceapistas, né, missionários. Mas, só para os irmãos saberem, os varões, quero aproveitar até convidá-los. Toda terça, ou melhor, toda terça, quarta, quinta e sábado, tem um grupo de valente dos irmãos que estão saindo para também pregarmos o Evangelho. E você, que ainda não teve a oportunidade, é o nosso convidado, né? A fazer parte desse grupo para que nós avancemos juntos. E é interessante, irmão, só um detalhe rápido. O nosso grupo dos varões aí foi estabelecido na comunhão com os irmãos de nós, inicialmente, visitarmos todos os prédios da Asa Sul e depois da Asa Norte, né, Vanderlei? Então, nós começamos pela 16, estamos vindo. 400, 200, depois 100, 300, 500. Essa é a ideia. E nós, graças ao Senhor, o Senhor já tem levantado pessoas ali. Provavelmente amanhã nós devemos ter convidados aqui, né? Alguns prometeram vir. E também muitos contatos, irmãos, que a ideia é nós, com o encargo da multiplicação, nós queremos encontrar irmãos de Brasília, né? E então, tem sido muito positivo. Hoje, novamente, teve essa saída. Então, louvado seja o Senhor por isso. Então, também as mulheres hoje tiveram um encontro aí maravilhoso no local 2, né? A casa do Dídimo está sendo chamada agora de local 2, né? Porque aqui e acolá tem um evento ali, né? Então, glórias a Deus por isso. Os irmãos têm um coração de acolher e hoje foi a vez das mulheres conectadas, né? Eu curti lá no Instagram. Oi? Amém. Foi muito bom ver vários irmãos ali, inclusive praticando missão
família. Isso é bom demais, irmãos. Teve convidados também ali presente. Eu estou dizendo tudo isso, irmãos, porque por um lado, nós da igreja em Brasília não estamos mais apenas só olhando, falando testemunho dos outros. O Senhor está soprando aqui nessa região. O Senhor quer dar experiência, irmão. O Senhor quer envolver todos nós na igreja, não deixar ninguém de fora. O Senhor quer dar experiência para nós na palavra, né? De provar, de ver que ela realmente é poderosa. Ela pode fazer muitas coisas na nossa vida. E também, irmãos, eu queria citar dois exemplos aqui, já que um dia, nós que estamos nesse processo de gestação aí, Cristo está crescendo, conforme eu falei, quanto mais nós circularmos a palavra no nosso meio, mais o Senhor vai acrescentar pessoas. Mais pessoas serão alcançadas, porque esse era o viver da igreja primitiva. A palavra crescia e o Senhor acrescentava pessoas. Então, nós estamos nesse processo. Eu estou alegre, irmãos, porque eu sei que o Senhor, Ele quer nos abençoar muito mais. Além de tudo que já começou a acontecer, muito mais coisas nós veremos em breve. E falando dessa glória, né, que um dia vai ser manifestada, essa glória, irmãos, ela está dentro de nós. Então, quanto mais ela crescer, porque o Cristo, Ele é a própria glória, né? Então, Ele está em nós. À medida que vai crescendo, vai chegar um momento que vai ser manifestado em todos nós. Ó Senhor Jesus. E aí, nós vimos essa semana, eu não vou ler, só citar. No Velho Testamento nós vimos ali que Moisés, cada vez que ia na tenda para ter comunhão com Deus, para visitar, para conversar, para ter comunhão com Deus, quando ele saía, o seu rosto estava brilhando, resplandecente. O Senhor falava com ele, e esse falar de Deus ali fazia com que o rosto dele ficasse brilhando. Porém, quando ele saía para falar com o povo, as palavras que Deus tinha dado a ele para comunicar ao povo, com o tempo, aquela glória desvanecia, ia embora. E ele precisava novamente colocar, né, um véu ali, para que as pessoas não pudessem ver que aquela glória, aquele brilho dele estava desvanecendo. Mas hoje, irmãos, no Novo Testamento, aqui em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. Deixa eu pegar aqui. Senhor Jesus. Ele diz assim: e todos nós, sem o véu, né, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Então agora no Novo Testamento, irmãos, quanto mais nós vamos à presença do Senhor, mais nós vamos sendo transformados. E agora nós temos uma glória que é permanente. Ela não vai embora, ela não desaparece. Inclusive, irmãos, aqui em Atos, voltando aqui a Atos capítulo 4, só vou ler um versículo aqui. Nesse episódio que Pedro e João foram submetidos por conta de uma cura que eles fizeram, no versículo 13, diz assim, ó: ao ver a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos,
admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Olha só, aquela intrepidez, esse poder de Deus que nós obtemos quando nós desfrutamos da sua palavra, quando nós imergimos na palavra do Senhor, quando nós vamos à presença dele, então eles perceberam algo diferente, né? A intrepidez, a ousadia deles. É isso que o Senhor quer dar para nós hoje. Essa glória, esse brilho permanente. De glória em glória, o Senhor vai avançando em nós e vai nos usando cada vez mais. Como eu não tenho tempo, eu só vou ler aqui para nós encerrarmos a minha parte, depois nós vamos fazer pequenos grupos. O ponto 2 da imersão de hoje, ele diz tudo aquilo que o Senhor quer fazer. Porque essa vida está crescendo em nós. E vai chegar o dia, irmãos, que nós vamos olhar para o espelho. Eu não vou ver meramente o César, o velho homem. Mas vai chegar o momento de eu olhar no espelho e de ver Cristo. Vai chegar o momento de eu olhar para o Nadson e não ver meramente o Nadson. Eu vou ver o Cristo nele. Porque um dia, irmãos, Cristo será tudo em todos. E aí aqui, no ponto 2 diz assim, que no dia da volta do Senhor, sejamos encontrados por Ele apercebidos, que tenhamos a atitude de quem de fato o está esperando. E enquanto aguarda, ele não fica de braços cruzados, não. Cuida dos outros irmãos, dando-lhes o sustento em seu devido tempo. Se formos encontrados assim, seremos vencedores. Amém! Esse é o desejo do Senhor, irmãos. De nós sermos úteis à mão dele, cooperando com ele, ajudando uns aos outros, sendo supridos e também suprindo a outros, né? E sendo totalmente governados por essa vida. Jesus é o Senhor.